Pois bem, de volta ao nosso lugar de conversas. É outra conversa. Dessa vez, estava selecionando temas para trazer a nossa conversa, o nosso colóquio, e observando os comentários de internet, me deparei com um tema que, na verdade, já foi falado por muita gente e não é nada... Na verdade, não é novo, porque já deve ter umas 3 semanas que surgiu essa celeuma, que foi alguém da internet que tentou no site da Nike, a empresa americana de material esportivo e que produz as camisas da seleção brasileira, alguém tentou customizar a camisa da Nike com nomes de matrizes africanas, de religiões afro-brasileiras, e segundo esse comentarista, ele não conseguiu customizar com os nomes Exu, Ogum e Maomé, mas conseguiu customizar com Jesus e com Cristo. E então lançou-se a polêmica de que a Nike estava praticando intolerância religiosa. Então, eu decidi dar o nome ao assunto de hoje, Nike versus Exu, né? Para ficar emblemático. Pois bem, discriminação, preconceito. O que é discriminar? É necessário que se defina discriminação. Discriminar, o termo discriminar significa diferenciar. Simplesmente diferenciar, etimologicamente falando. E preconceito é um conceito prévio, um conceito já formado, com acepção antecedente. Só que, em termos sociais e sociológicos, preconceito traz uma carga histórica e uma carga social de que alguém é sempre desmerecido, né? Alguém sofre algum tipo de restrição ao sofrer preconceito. Então, está muito arraigado a nossa ideia de preconceito, um prejuízo. O preconceito é sempre deletério a quem sofre o preconceito. Aí, nesse caso, quem é discriminado. Então, a minha primeira noção, por ser uma empresa privada, é que a Nike não havia cometido essa intolerância religiosa, porque sendo uma empresa privada e na seara privada, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Na seara pública, o ente público só pode fazer o que a lei permite. Então, essa diferenciação que é bem grande, né? Então, na seara privada, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. E a Nike, por ser uma empresa privada, não tinha a obrigação de veicular essa ou aquela religião, né? E aí, quando isso me foi lançado, eu perguntei a pessoa que me lançou o tema, negro, também negro, igual a mim, e eu disse, bom, somos negros e você tem uma gravura de Romero Brito na sua sala, mas na outra parede você colocaria uma gravura de Exu? Não importa a sua resposta. É da seara privada, você pode colocar ou não. E o que você acharia de uma lei que obrigasse você a colocar Exu na parede? Não seria, no mínimo, não seria uma lei justa, não seria algo democrático, porque está na sua seara privada, existe o direito de propriedade e você estando na sua casa, você colocaria o quadro que você quisesse colocar. Mas, no momento em que a Nike permite que se coloque essa ou aquela figura, aquele ícone de uma religião e não permite de outra, no mínimo causa estranheza. E é interessante lembrar que a Nike, há pouco tempo, acho que no ano de 2019, comemorando os 30 anos do mote Just Do It,
ela colocou, a publicidade dela foi centrada em Colin Kaepernick, que foi banido da NFL, da Liga de Futebol Americano, porque se manifestou politicamente na execução do hino nacional. Ele ajoelhou e fez aquele gesto com o punho cerrado do Pantera Negra e foi banido da Liga. E até o ano presente, de 2022, ele não tem clube para jogar por conta dessa manifestação. E a Nike, após isso, fez a publicidade exatamente com Colin. E usando o mote, faça o que você acredita, ainda que isso lhe custe muito caro. E coloca a cara de Colin na propaganda. E inicialmente isso gerou protesto, gente rasgando a meia que tinha o símbolo da Nike, gente queimando o tênis da Nike, porque achava que a Nike não deveria ter assumido essa briga, que acabou sendo uma briga étnica, uma briga racial. Então, no cast da Nike, no portfólio da Nike, tem a assunção de uma posição política de uma minoria, porque o negro nos Estados Unidos é minoria, mas achou que era justo. Então, eu digo, bom, a Nike faria isso no Brasil? Uma nação que tem uma quantidade de negros, que é uma quantidade muito grande e que, na verdade, é a maioria da população. E aí, o meu intuito primeiro, como eu já tinha dito aqui no início, era defender a Nike, porque eu achava que não existia intolerância religiosa. Porque Jesus Cristo, o nome Jesus Cristo, ou Jesus, ou Cristo, além da questão religiosa, está na verdade, tem uma acepção cultural, além da questão religiosa. Tem sobrenome Jesus, tem nome Cristo. Então, conseguir customizar com o nome Jesus Cristo, ou Cristo, me pareceu algo muito mais ligado à questão cultural do que à questão religiosa. Mas, lendo a Lei 7.716, de 89, essa lei ela estabelece e tipifica crime de intolerância religiosa e crime de racismo. O artigo 1º da Lei 7.716 diz: serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Isso é o artigo 1º da Lei 7.716. E no artigo 20 da mesma lei, está lá estabelecido: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, estabelece a pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Isso é o que diz a lei. E aí vamos lá. No momento em que a Nike permite customizar com o nome Jesus e não permite com o nome Ogum, Exu, Maomé, ela está estabelecendo uma diferenciação, no caso uma discriminação, deletéria a grupos, por exemplo, de muçulmanos e de religiosos de matriz africana. Ele estabelece essa diferença. Por que que se permite de uma religião e não se permite de outra religião? Isso seria a prática de discriminação. E no caso, sendo essa discriminação de fundo religioso, seria a aplicação desse artigo 20 da Lei 7.716. Então a Nike sim estaria praticando intolerância religiosa no momento que permite um e não permite outro. E qual foi a solução que a Nike encontrou para isso? Retirou de todos. E aí equalizou a situação. Mas agora fazendo um comentário como negro, e o meu momento de manifestação como negro, é que ainda que eu ache que a Nike, como inicialmente achava que a Nike não havia praticado intolerância religiosa, a solução para os negros é: bom, se essa marca me exclui, que devo eu fazer? Não consumo produtos dessa marca. Isso para mim ficava muito claro.
encontrei essa forma de interpretar a lei e que solucionaria do ponto de vista legal a questão. Mas independentemente da solução legal, na minha forma de entender, ainda que não fosse tipificado o crime, a conduta da Nike não fosse tipificada como esse crime de intolerância religiosa, caberia aos negros que consomem produtos Nike, que a Nike no Brasil é muito popular, simplesmente diriam: Nike, não compraremos os seus produtos. A gente não precisaria viver com a Nike, a gente não precisaria da Nike para sobreviver. Então, seria algo dispensável para nós negros se ela não tivesse encontrado a solução que encontrou. E pouco depois das reclamações, a Nike retirou os nomes de todos os ícones religiosos. Então, ou todos, ou nenhum. A solução foi tomada de maneira a equalizar a situação. Assim entendo. Então, essa é o meu posicionamento acerca do tema. E eu acho que já esgotou. O assunto já foi por demais discutido. E a camisa da seleção brasileira, verde e amarela. Eu não gosto da combinação verde e amarela. A camisa azul ficou muito bonita, com aquela padronagem de onça nas mangas. Ficou muito bonita a camisa azul. A camisa amarela ficou muito normal. Assim vejo. Mas a solução para a questão foi tomada, e foi tomada de forma que, apesar de retirar alguns ícones, deu a noção de inclusão para todos. Ou podem todos, ou não se pode nenhum. E assim foi. Então, para esse tema não temos outra conversa. E assim ficamos. Até mais.